Boa noite, Shalom Adonai. Nós estamos juntos aqui no seu canal Teologia Pentecostal em Diálogo Acadêmico. Vamos hoje conversar sobre o transitar pedagógico em duas esferas e pilares fundamentais para a didática e a pedagogia, que é a filosofia da educação e a psicologia da educação. Quando nós olhamos para o educar, o verbo educar, que está relacionado com a instrução, com a formação, com a capacitação, com o aperfeiçoamento, o aprimoramento, com a levar o sujeito, o ser, a ser construído a partir do seu cognitivo, dos seus as suas interações, das suas concepções, percepções, formando assim a sua cosmovisão, formando assim e constituindo assim o seu intelecto, o seu olhar acadêmico, o seu vislumbrar de novos horizontes. Quando nós olhamos com essa perspectiva a educação, e vamos nos direcionar à pedagogia como uma ciência responsável por estar trabalhando com o método pedagógico e com os métodos didáticos e com toda a constituição de assuntos relacionados e de propostas relacionadas e de elementos relacionados com a educação, nós temos que ver que a filosofia está presente como ciência responsável pelo saber. Ciência responsável por formar a sabedoria e constituir a sabedoria em uma análise científica e um diálogo científico, nutrindo no ser elementos que são constituintes de cosmovisões e percepções e concepções a partir da própria análise no ser, uma análise intra e uma análise extra, uma análise que observa o ser nos seus mais distintos aspectos e movimentos. Se nós pararmos para compreender o ser e ver que ele é uma partícula desse ambiente, dessa esfera, desse contexto ambiental e humanitário que vivemos, nós vamos conceber e compreender que o ser, que o indivíduo, que o homem, que o objeto central da educação, que é o homem, que é o receptor da educação, e quando eu falo homem eu envolvo todos os sexos, nós temos que compreender que nesse aspecto é muito importante observar, compreender que o ser humano ele vive dentro de um ambiente e intervém e interfere no ambiente conforme ele se apresenta, conforme ele se manifesta. Mas a sua apresentação e manifestação é resultado de uma série de elementos e fatores. Olhando pelo ato pedagógico, o ser é formado a partir das propostas pedagógicas, dos métodos e dos elementos didáticos que vão propor ao docente e vão conceder ao docente todos os ingredientes, todos os elementos, todos os meios para ele repassar o conteúdo, para ele transmitir o conteúdo e para ele levar o aluno a alcançar a absorção do conteúdo, não só no aspecto de assimilar o conteúdo,
mas de efetivar o conteúdo na sua prática educativa, formativa e automaticamente até na sua prática existencial. E é com isso que a filosofia começa a trabalhar. Se nós formos olhar a filosofia da educação a partir de mentores dessa filosofia, desde a escola platonista, com a sua dialética, da escola hegeliana, né, com o materialismo histórico, com a própria proposta de Rousseau, que vai trabalhar não só com a filosofia, mas vai ter um contributo também com a psicologia da educação, trabalhando com a questão ser, ambiente, contato, não é? Diálogo que vem a ser um diálogo do ser com o ambiente, do ambiente com o ser, a partir do seu contato, a partir do seu envolvimento, da sua interação, que vai construindo ele num aspecto formativo também. Uma formação empírica que se torna proeminente e propõe ou desperta os caminhos para a construção científica e formação acadêmica. Com isso também podemos citar aqui outros formadores de opinião, no sentido não só da filosofia como da psicologia, como Carl Rogers, não é? Com a proposta pedagógica rogeriana, como também poderíamos colocar contemporâneos, como Antônio Novo, como também a escola de Montessori, não é? E outros que poderia eu aqui incluir e mencionar, e voltar até um pouco atrás e olhar aí a meritocracia proposta por Pirenot, da escola diferenciada, da pedagogia diferenciada, a pedagogia que leva uma transição de uma educação continuada a partir da construção de elementos herdados no ser, a partir do seu próprio genese, da sua própria etno e etnologia, com linguagem, com ambiente, com tradição, com costume, com hábito, com cultura pessoal e coletiva. Dentro desse contexto é que a própria pedagogia vai trabalhando e que a própria educação vai constituindo e vai construindo filosoficamente todo um arcabouço de pressupostos para ir levando o ser para construir novas percepções. E aí eu posso colocar aqui também na psicologia da educação o Jung, né? O Carl Jung, com a teoria dos esquemas, aonde são trabalhadas emoções, aonde são trabalhados alguns elementos que causam impacto e despertam no ser o interesse para descobrir novas percepções de mundos e construindo novos caminhos e novos elementos e novas afeições que vão resultar em novas propostas pedagógicas e novos elementos de conhecimento. E a partir daí vai formando um novo ser e um novo buscador e aperfeiçoador de ideias, e ideias essas que vão gerar ideologias e que vão abrir novos horizontes na formação deste discente à busca de construção e de formação e ampliação. Mas a educação não é só didática, não é só metodologia, não é só o conteúdo. A educação é prescutar o ser nas suas ambições, nos seus anseios, nos seus novos olhares,
olhares que vislumbram o que ele desenvolve no seu imaginário. E a partir desse imaginário é que é construído, é tecido todo um contexto hermenêutico, existencial, educativo. Que, segundo a minha visão e proposta, esse conceito hermenêutico, existencial, educativo, ele está relacionado com uma visão de uma dialogicidade que começa ou inicia até com uma proposta martin-buberiana de o eu-tu, né? Uma dialogicidade eu-tu, aonde esse diálogo de contato, de troca de ideias, de informações, de participações e até de afeições vai formando o aluno e vai despertando ele para novas percepções e afeições pedagógicas, não é? E eu me volto também a uma educação continuada a partir do momento não só da continuidade do projeto formativo escolar, acadêmico, mas daquela educação que é continuada no ambiente que está fora do contexto escolar, que sai do intraescolar para o extraescolar, e no ambiente casa, no ambiente sociedade, no ambiente grupos e segmentos que o aluno está envolvido, ele vai construindo diálogos e vai compartilhando conteúdos e vai trocando ideias que vão constituindo um novo ambiente e um novo despertar de ideias, de conhecimentos, de ampliações, de fomentações que vão gerar uma educação continuada, uma progressão e difusão e redimensionamento do conteúdo aprendido, que é inclusive até uma proposta do pedagogo e matemático russo Vasily Davidov, que vai dizer que a educação e elementos, como até inclusive a própria matemática, elementos voltados com a proposta de formar o aluno dentro de conceitos e dentro de propostas e dentro de conteúdos que vão trabalhar mais com a esfera do cálculo no ambiente da matemática, mas da álgebra, da física, da química. É preciso olhar para esse aluno com um olhar que penetra mais o seu vivenciar e despertar de contato, conteúdo, de uma forma que esse conteúdo lhe atraia e lhe desperte e lhe leve a ampliar e a contextualizar com o seu dia a dia, com o seu cotidiano, para assim ir construindo e gerando novos elementos constituintes dessa formação e desse agregar pedagógico, didático, metodológico na formação e absorção de conteúdos que estão sendo passados, transmitidos, para ir propondo a ele novos caminhos e novas percepções e deduções na sua captação pedagógica. Por isso que o aluno tem que ser olhado, observado e trabalhado com o professor como não apenas um receptor do conteúdo,
como não apenas aquele a qual o professor tem a responsabilidade de ensiná-lo, mas como um amigo, como alguém que está junto com ele, trocando ideias e construindo-se junto, sem ter aquela diferença, aquela distância, eu domino, e ele apenas é um receptor que tem que aceitar, assimilar, captar e produzir. Não, educação não é assim. Esta não é uma proposta didática pedagógica que deve ser ainda praticada na nossa contemporaneidade educacional. Foi na educação e pedagogia tradicional que faliu, que não produziu resultados. Temos que olhar para o aluno como um ser dialético, que confronta, que busca, que interage, que debate, porque é nesse debate e embate pedagógico que ideias são construídas, que fusões de pensamentos são convergidos para poder formar novas deduções, percepções e cosmovisões em cima de um conteúdo que é apenas um fator ampliador e fomentador de novas propostas a serem descobertas entre aluno, professor, professor e aluno. E é isso que eu quero deixar aqui hoje registrado e como uma orientação didático-pedagógica e como um dialogar pedagógico aqui para você que está comigo nesse espaço também didático-pedagógico, de diálogo, não é? Intra-acadêmico, com uma visão também interdisciplinar e transdisciplinar, a partir de um olhar ainda muito mais perceptivo da busca didático-pedagógica. Obrigado a todos.